pastora auxiliar da Igreja da Cidade em São José dos Campos, é líder do Ministério de Mulheres Feminina. Além disso, é mãe, filha, esposa e uma mãe espiritual para muitas mulheres. Com uma carreira sólida como odontologista, ela é um verdadeiro exemplo de equilíbrio entre fé e profissão. Recebam com uma salva de palmas, pastora Esther Alves. É muita coisa que Jesus está falando com a gente, né, nesses 2 dias. E Ele ainda vai fazer muito mais. Porque, de fato, da mesma forma que a gente acorda todos os dias, existe uma promessa dos céus que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós. Também a presença dEle sobre nós não tem fim. Amém, minha gente? E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês algo que Jesus tem falado muito comigo. Nessa estação mesmo que eu tenho vivido, né? A gente aqui junto com a pastora Fabiane falou muito sobre essa questão de estação e de fato, nós passamos por muitas estações, são muitos tempos, até quando a gente vê em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, lá no capítulo 1, versículos 14 e 15, Deus disse assim: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite, sirvam eles de sinais para marcar as estações. Então Deus já veio dizendo assim para a gente essa mensagem: existem sinais que eu quero trazer que o mesmo dia não acontece. Se a gente parar para pensar, gente, existe algum pôr do sol que é igual? Não existe. Eu nasci em João Pessoa, na Paraíba, lá é cidade de mar. E quando a gente fica olhando, até as ondas, gente, não são iguais. Tem hora que a maré fica mais cheia, tem hora que não fica tão cheia. Porque, de fato, Deus ele fez essa vida em movimento. A única coisa que não muda no mundo é Ele mesmo. Porque Ele é fiel, Ele é imutável, Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é Deus. Independente do que as pessoas acreditem ou falem, Ele não muda. Mas o resto, as estações mudam, os tempos mudam. E muitas vezes a gente vai se apegando a determinadas situações e a gente perde o nosso coração de enxergar de fato o que Deus tem para falar para a gente. Sabe, tem algo que está muito forte no meu coração, que é o que eu estou vivendo. Né? Minha mãe faleceu fazem 30 e poucos dias. E a gente tem um ótimo relacionamento. Eu tenho aprendido com Deus mesmo a viver o que é esse novo. Nosso pai espiritual, pastor Carlito, ele sempre fala que quando aconteceu tudo, Jesus de uma forma muito gentil, quando eu respirei, aí veio essa frase do pai: para mim, o melhor de Deus está por vir. E como filha de Deus, eu perguntei: pai, como que vai ser esse melhor de Deus agora? Eu não tenho mais minha mãe. Sabe, a gente não vai ter mais a conversa, não vou ter mais o cheiro dela, não vou ter mais a risada, nem as brigas, né? Mas Deus falou assim para mim: filha, só confie, porque de fato eu sempre tenho o melhor para derramar para você. E desde que minha mãe morreu, eu tenho aprendido a olhar de uma outra perspectiva tudo que a gente tem vivido. Né? A Bíblia fala que nós temos 3 tempos. A gente tem um Aionos, que é esse tempo da eternidade, é onde minha mãe está agora, desfrutando, está lá no céu com os anjos na eternidade e vivendo um tempo que não é determinado pelo sol e pela lua, por meses, por anos, que é o tempo que nós estamos agora, que é o Cronos, que é o que muitas vezes nos deixa ansiosas, que é o que muitas vezes nos deixa com medo, que é o que muitas vezes a gente fica buscando alegrias nesse Cronos. Mas a gente tem um terceiro tempo, que na palavra original significa tempo oportuno, que é o Kairos. O Kairos é quando o Aionos toca o Cronos, é quando a eternidade vem como resposta sobre a nossa vida. E Deus permite que esse Kairos venha sobre nós, como esse florescer, como esse sustento, como esse permanecer na presença, mesmo no mundo caído. E sabe, meninas, desde que minha mãe morreu, tanta gente já morreu, desde que todos os dias várias pessoas morrem, não é verdade? O dia que eu nasci, um monte de gente morreu, e assim é a vida no Cronos. Mas na eternidade o tempo não é dessa forma. E Jesus me levou a pensar muito mais na perspectiva do céu. O que seria esse tempo novo, então, que Deus está derramando para nós? O que seria esse florescer que Deus está querendo derramar para mim e para você? Em resumo, o que Jesus tem me falado muito é quando você olha na perspectiva que eu estou olhando, você vai ver florescer onde está no deserto. E não necessariamente vai ser algo que a gente quer. Aqui nessa tarde, Jesus veio para falar conosco. Quanto mais que a gente tem buscado, mais a presença dele ou mais uma oração respondida?
mais de conhecer uma faceta dele ou mais de algo que eu estou desejando. Não é que é nobre, não é nobre. É nobre você colocar diante do Senhor os seus pedidos pelo seu filho, talvez um marido, aqui, né, solteiras, estão querendo casar. Tá tudo bem a gente ter os nossos pedidos e Deus fala sobre isso com a gente, que Ele é o nosso Pai. Mas eu tenho alinhado o meu coração a querer desejar muito mais. Enxergar Jesus, enxergar a presença dEle, enxergar aquilo que Ele está fazendo na minha vida do que aquilo que eu gostaria que fizesse. A pastora Fabiana colocou aqui umas orquídeas lindas. Eu tenho aprendido a cultivar plantas fazem poucos anos que está dando certo. E ano passado, meu marido me deu de presente de aniversário, ele me deu uma orquídea linda. Sabe aquela orquídea que é de uma haste assim única, que vem caindo assim, ó? Toda florida. Menina, era tanta flor, coisa mais linda. E durou, e durou. E o que é que acontece com as flores? São para sempre? Não, porque nada é para sempre. Só Deus é para sempre, só a eternidade. Nós na eternidade seremos para sempre, mas aqui, debaixo do arco de nuvens, nada é para sempre. E essas flores caíram. E aí eu tirei ela da mesa, né? Porque não fica bonito, deixei lá na varanda. E algo lindo tem acontecido, que agora, perto de fazer 1 ano, surgiram 3 novas hastes. Aquela principal está seca. Secou uma parte final, não floresceu mais nada. E Deus vem falando comigo, porque eu sempre tenho algo novo. Serão 3 hastes floridas ao invés de uma. Sendo que, meninas, vamos combinar que muitas vezes a gente fica apegada naquela haste principal. Não é verdade? Mas Deus, cadê a flor dessa haste? Essa haste que foi a primeira. Essa haste que é que eu quero. Aí você fica, Deus, cadê que eu não estou com aquele emprego? Cadê que eu não estou com aquele casamento? Cadê que meu filho isso? Cadê que o meu sonho é aquilo? E Deus está fazendo, filha, olha as hastes novas que eu quero derramar sobre a sua vida. Esse florescer dos céus para mim e para você, nesta tarde, nessa conferência. Porque, meninas, a gente não pode pensar que esse movimento no coletivo é só para a igreja. Não, pastora Leila ontem falou sobre a gente. O que você faz aqui afeta a gente lá em São Paulo, porque o que Deus libera no coletivo, Ele autoriza no individual. Então nós estamos aqui para a nossa vida individual florescer, e eu tenho certeza que o corpo de Cristo, não só aqui em Rio Branco, no Acre, no Brasil, mas em todo o mundo vai florescer a partir do seu posicionamento, a partir desses dias aqui neste tempo. Amém, queridas? Então eu queria caminhar com vocês em cima do texto. Se você quiser deixar aberto o seu celular, ou se você trouxe a Bíblia, vai ser lá em Isaías, capítulo 43. E ao longo da mensagem a gente vai transcorrendo em alguns versículos, vai ser do 1 até o 19. E que em nome de Jesus o Espírito Santo continue falando através de cada versículo, como Ele tem falado comigo, amém? Primeira coisa que eu queria trazer aqui para a gente viver esses novos tempos de florescer na presença e estar com expectativa com aquilo que o Senhor está derramando sobre nós registre o que Deus já realizou em sua vida. O que Deus já realizou em sua vida? Onde foi na sua vida, pensando no passado, que tem o toque do céu? Porque a coisa mais importante da nossa vida, que a gente precisa de fato guardar no nosso coração, é aquilo que Jesus tocou. Quando a gente estava com amargura e a gente conseguiu liberar perdão. Quando a gente estava aflito e a gente conseguiu sentir a paz que excede todo entendimento. Quando a gente estava com, às vezes, alma angustiada ou com dúvida. E vem uma história, como foi essa da orquídea. Tem tantas vezes que Jesus fala com a gente através de pessoas, versículos, natureza, canções. Sendo o que acontece, meninas? Vamos lembrar do povo de Israel? O Antigo Testamento praticamente é o quê? O povo estava lá, não sei o quê, bonitinho, adorando a Deus. Acontecia o quê? Esquecia. Aí se voltava para longe de Deus. Aí a mão do Senhor vinha. Aí o povo, ai Deus, nós te amamos. Quantas vezes isso acontece, gente? Inclusive na nossa vida. Porque muitas vezes a gente de fato esquece o que Jesus fez sobre nós. E aí começa no versículo. Mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Você, querida, que está aqui, que Deus te criou. Maria, Ana, Joana, Deus te criou, Deus te formou. O que Ele fala para mim e para você? Não tema, pois eu o resgatei. Vamos pensar no plano de redenção de Jesus sobre nós?
Gente, a gente estava sob o domínio das trevas. E Ele nos resgatou. Essa palavra resgatar, do original é Goel. Lembra da história de Ruth? Boaz foi o Goel na vida de Ruth. Ele foi o resgatador de Ruth. Ruth tinha perdido seu marido naquela época de cultura de Israel. O parente mais próximo se casava para não deixar a mulher ficar só, sem ter uma cobertura. E Boaz foi esse resgatador. E Deus diz: eu sou o seu Boaz. Eu sou o seu resgatador. Eu estou aqui, querida filha, para te tirar mesmo e para que você possa se lembrar que sempre que você... Gente, o tanto de livramento que a gente passa, a gente não tem nem noção. É ou não é verdade? Quando eu vejo essa semana uma querida nossa lá do ministério, gente, o carro virou uma sardinha. O filho dela saiu sem nenhum arranhão. Isso é uma coisa que a gente sabe. E os livramentos invisíveis que o nosso resgatador faz sobre nós. Nós precisamos registrar, nós precisamos nos lembrar, nós precisamos lembrar também que Deus nos salvou, não foi apenas para um futuro aqui na terra, mas Ele nos salvou para a eternidade. Ele fez com que Jesus viesse até aqui para nos resgatar de nós mesmos. Às vezes a gente fica pensando tanto no inimigo, o pensamento que vem do inimigo, e muitas vezes somos nós mesmos que somos inimigos de nós mesmos, quando nós nos esquecemos daquilo que o Senhor fez sobre a nossa vida. O medo surge quando você não se lembra do que Deus já fez. Mas em nome de Jesus, nessa tarde, nesse tempo, nós seremos mulheres que não apenas seremos lembradas pelo Senhor, porque Ele nunca se esquece de nós, mas nós seremos aquelas que responderemos ao resgate dEle sobre as nossas vidas. Eu aprendi muito com a pastora Leila. O poder que tem na gratidão. Sabe? Quando a gente está borocochô, sabe aquele tempo borocochô, azeda? Eu nunca vi a mãe com TPM, gente. Se ela já teve, eu nunca vi. É uma coisa assim que de longe meus filhos já sabem. Eles já perguntam. A gente até fez um esqueminha lá em casa, TPM, a gente falando, André, não sei o que, TPM. Aí, o que é TPM? Ela vai a gente explicar que tem uma casinha na barriga da mamãe, que foi onde os meninos nasceram, e quando não vem bebê, essa casinha sangra. Explicamos lá tudo, nananã. E antes dessa casinha sangrar, acontece que tem o quê? Uma grande bomba de hormônios dentro do corpo da mamãe. E a mamãe precisa muito mais do fruto do Espírito, do domínio próprio, do que em dias normais. A gente tem que conversar com os nossos filhos, não é verdade, gente? Os pobres coitados, sem saber porque a gente está doida. Tem que explicar para eles ajudarem. É engraçado que Daniel pega e fala assim: meu filho mais velho, mãe, você quer que eu compre um chocolate para você? Tem que ensinar, porque um deles vão casar, eles têm que saber e coisa e tal. E sabe, gente, peraí que eu vou tentar me lembrar, porque eu cheguei nesse assunto. Lembrei, gratidão. Gratidão. Sim, a gente terminou, só para terminar a mentoria de ensinar os filhos sobre TPM. Aí a gente fez, gente, é brincadeira, tá? Mas a gente mudou o slogan, porque tensão pré-menstrual é muito feio, né? Aí TPM a gente botou, todos podem morrer. A mamãe fica muito atacada, então você obedeça mais nesses dias. Ai, gente, mas sabe, eu duvido que algum hormônio seja mais forte do que quando você começa a listar no seu dia os motivos de gratidão ao Senhor. Eu duvido que o hormônio seja mais forte do que um coração quebrantado diante da presença do Senhor. E quando a gente registra todos esses feitos mesmo do Senhor sobre a nossa vida, porque como Ele não muda, gente, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho no deserto, né? Que a sombra de Pedro curou, é o mesmo Deus, o mesmo Espírito está em nós. A gente precisa ter liberdade de acessar o poder do Senhor que está sobre a nossa vida. Para que a gente possa florescer, precisamos registrar e nos lembrar de onde Deus nos tirou, quem nós somos em Cristo, em nome de Jesus. E isso é o que vai caminhando para o segundo ponto, que tem tudo a ver com aquilo que ontem a pastora Leila ministrou muito forte ao nosso coração sobre identidade. Para que a gente possa viver esses novos tempos e florescer, desfrute da paternidade de Deus.
nós sermos filhas de Deus é um presente que está lá dentro do guarda-roupa que muitas vezes a gente não abre. Lembra dos presentes que a pastora Leila ensinou para a gente ontem? Que Deus já derramou vários presentes e a gente não abre. Nós somos filhas simplesmente da pessoa mais poderosa que já existiu. Ele é o nosso Pai. Ele é Senhor, Salvador, Rei dos Reis. E é o nosso Pai. Olha que diz, no versículo 1, na parte B. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Ele está falando, eu lhe chamo pelo seu nome. Bilhões, zilhões de pessoas que já existiram, que existe. Ele sabe quem é você, porque foi Ele que te formou. Aí muitas vezes a gente fica, porque ciclaninha não me chamou, porque ciclaninha não me viu. Ou como, né, a pastora Leila, a pastora Fabiana, olha o que a outra está ganhando, olha o que a outra está recebendo. Isso tudo são sinais de orfandade na nossa vida. São sinais de que a gente não entendeu o privilégio presente que nós já florescemos, independente, o nosso coração está sempre florido pelo fato de nós sermos filhas do maior jardineiro que já existiu. Ele é o nosso Pai. E aí vem, né, a mãe sabe, mãe espiritual, né, eu tô com dificuldade de chamar a pastora Leila, eu paro na hora. Mãe Leila, pode ser, gente, vocês estão comigo? Que eu fico mais à vontade. Então, mãe Leila, ela sabe das minhas lutas que eu já passei na questão de codependência que eu já vivi na vida, sabe? Fica um ciclo de querer agradar as pessoas, um ciclo de o que as pessoas estão pensando, um ciclo do que será que estão pensando. Aí pensa eu com esse sotaque, chegando em São Paulo toda constrangida, sabe? Às vezes eu ia para a fila da padaria, eu ficava decorando frases como eu poderia falar com a pessoa, para a pessoa não perceber qual era o meu sotaque, porque eu não queria entrar em assunto. Muitas vezes a pessoa, não de má fé, mas fazia brincadeiras que eu não gostava. Isso tudo é o quê? Sinais de orfandade. Porque o que as pessoas têm para falar pode ser até importante, mas o que o Senhor diz é determinante. É o que Deus diz que é determinante sobre você. E muitas vezes a gente deixa de viver uma vida de florescer, porque a gente ainda fica presa, sabe? Olha o que fulaninho falou, não me chamou. Aí fica lá a semente não sai. Ou está lá a flor e você não enxerga. Está lá o presente de Jesus e você fica tão presa a um pensamento de escassez que Satanás colocou e a gente colocou como verdade. Quando nós descobrimos quem nós somos, nós rejeitamos quem não somos. Sabe a planta? Sempre vem, né, um matinho. E aí eu estou aprendendo ainda. Eu nunca sei quando o matinho é para tirar ou quando é bom, porque ele vai ser orgânico. Mas a gente precisa de vez em quando estar fazendo uma poda. Se a gente não sabe, a gente chama quem sabe, não tem problema. E muitas vezes Jesus está aqui para nos lembrar quem nós somos. E Ele quer tirar esses matinhos que muitas vezes as pessoas colocaram em nós, ou nós deixamos e cultivamos e perdemos quem nós somos no processo, porque não enxergamos de fato quem nós somos em Cristo. Então, que em nome de Jesus, nessa tarde, você deixa o Espírito Santo, Ele já está falando com você. Retirar e remover tudo que não vem de Deus sobre a sua vida. Pensamentos que você deixou enraizar dentro de você. Marcas que as pessoas colocaram, rótulos. Em nome de Jesus, os anjos do Senhor estão aqui agora, estão levando embora. Para que quando você sair daqui hoje, lá no final da noite, sair por essa porta, você vai ter a plena clareza de quem Deus te fez para ser, para você rejeitar aquilo que não vem dos céus sobre a sua vida. Ele quer esculpir você, Ele quer fazer uma mulher nova, que Ele já colocou dentro de você, para que você possa florescer nele. Amém? Terceiro aspecto que eu queria trazer aqui para vocês, para que a gente possa viver esses novos tempos e florescer em Cristo. Atravesse os momentos difíceis com Deus. Muitas vezes a gente quer ser Deus, né? Vamos combinar. No fundo, a gente fica mexendo uma palhinha. Entendi, isso vai ser resolvido se for daquele jeito, se for daquilo. A gente quer resolver com a gente mesmo. Olha o que diz no versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei
com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. A perspectiva da presença de Deus nos garante a proteção sobre a nossa vida. Você não está sozinha, você não precisa caminhar sozinha. Sabe, as tempestades, gente, sempre vão acontecer. É ou não é verdade? Antes de mãe adoecer, eu tinha até compartilhado com a mãe. Quando eu saí da casa de manhã, a última vez, assim, antes de voltar, né, ela faleceu de câncer. E antes de voltar esse câncer, eu saí, aí eu, tá tudo muito bom para ser verdade. Porque a gente está no mundo. A gente está no mundo, gente. Não tem a ver com o que Deus quer. Deus é bom. Tudo de ruim que acontece não vem dos céus. Não vem de Deus. Não vem. Ele não nos fez para isso. Né? Eu estou aqui. A gente está aqui o quê? Para sempre? Onde é a eternidade? É no céu. E às vezes a gente fica preso, né? Ai, meu Deus, olha essa tempestade. Ai, meu Deus, vou me sufocar, não vou aguentar. Tem situações que realmente são muito dolorosas. Mas quando a gente começa a pensar que o Senhor está com a gente, a boa mão do Senhor, abriu lá o mar vermelho, o povo passou, a chama lá ardeu na sarça, Deus falou com Moisés e Deus fala conosco todos os dias. A gente não está só. Momento difícil é com o Senhor. A gente não controla a tempestade, mas a gente sim determina como vamos passar pela tempestade. Como vamos atravessar essa tempestade? Jesus está dizendo aqui, você pode ouvir segurando a minha mão, você pode ir sozinho, uma escolha minha e sua. Porque até para amar a Deus, é uma decisão minha e sua. Ele não nos obriga nem sobre como vamos nos relacionar com Ele. Mas de fato, quando nós estamos envolvidas nessa atmosfera de entender que eu estarei com você, pensa, se não traz mais paz ao nosso coração. A gente entra numa perspectiva de enxergar a vida através dos olhos da eternidade. Amém? Quarto ponto para que a gente venha caminhar nesse novo tempo, nesse melhor de Deus sobre nós, que a gente vai florescer. Confie no amor de Deus por você. Será que a gente confia no amor de Deus? Será que a gente entende de fato que Ele nos ama? Ontem a gente declarou muito. Eu não vou cantar, porque, se bem que aqui não tem vidro, né? Toda vez eu fico preocupada. Se vai trincar um vidro com a minha canção, que Jesus recebe, aleluia, mas só Ele. Mas a gente cantou ontem que nós estamos mergulhadas nesse amor. Deus nos amou. Como que nós temos respondido esse amor? Diz assim o versículo 4. Eu vou ler no feminino, tá bom, gente? Todos sabemos que é masculino, os homens aqui licenciam, mas só para a gente se sentir, né, mais conectada. Visto que você é preciosa e honrada à minha vista, porque eu a amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Sabe, o amor de Deus é uma alavanca para a gente viver esse novo. A gente só vai conseguir viver esse novo se a gente entender: ei, eu sou amada. Nossa, como é que eu vou ser amada? Olha o que está acontecendo comigo. Não é a situação que vai determinar o amor dele por você. Como é que eu vou ser amada? Olha a minha história. São as marcas dele que vão determinar quem ele é na sua vida. Nossa, Esté, mas olha o que eu fiz. Olha os meus erros. Olha as minhas falhas. Olha o que eu já cheguei a fazer contra Deus. Deixa eu te dizer, nada é maior do que o amor dele sobre a sua vida. Quem nos acusa é o diabo. Deus sonda assim nosso coração. Ele vem, né, esquadrinha os nossos pensamentos. Ele está ali conosco. Mas nada é maior e mais poderoso do que o amor dele por mim e por você. Na medida em que confiamos no amor de Deus por nós, nós acessamos a nossa herança e o nosso destino. Que é independente das situações, haja o que houver, nós estaremos florescendo no Senhor. Amém? Quinto, são 8, tá, gente? Você está comigo?
Quinto, para que a gente possa, quinto passo, quinta situação, quinto posicionamento, quinta verdade do céu sobre as nossas vidas. É o quê? Buscar o discernimento espiritual. A gente precisa olhar para uma situação e discernir espiritualmente. Por quê? Nós somos seres muito mais espirituais do que terrenos. Nós já sabemos disso. Isso é uma novidade? Não é. Mas quando as coisas apertam, qual é o nosso primeiro posicionamento? É, como é que eu vou fazer isso? Ou é, Jesus, como vamos fazer isso? É o discernimento da gente ver que batalhas e lutas e desafios e até situações boas que acontecem na nossa vida, a gente precisa discernir. Porque tem coisas boas que vão vir sobre nós, mas que não tem a ver para nós. O pastor Carlito sempre fala, nem tudo que é bom para você. Será que vai ser bom aquilo? Muitas vezes, por exemplo, na perspectiva dos céus, vai ser melhor você continuar no emprego que você ganha menos do que você ir para um outro que ganha mais. E talvez seja um ambiente onde você vai ser levado a fazer coisas erradas. Nossa, um homem maravilhoso, nananana. Mas se ele não tiver paixão por Jesus, ele não é bom para você. Nossa, determinada situação, olha essa pessoa como é top para ser minha amiga, mas ela está ali levando a talvez ficar apaixonada por coisas da terra, ao invés de apaixonada por coisas do céu. A gente precisa ter esse olhar de discernimento para as coisas que vêm sobre nós. Diz assim, no versículo 8: traga o povo que tem olhos, mas é cego, e tem ouvidos, mas é surdo. Quantas e quantas vezes Jesus está falando conosco, mas nós tampamos os nossos ouvidos para Ele. Ele está se mostrando através de uma pessoa, da natureza, e nós não conseguimos enxergar. É só o dia a dia. É só uma coisa do acaso. Não! Nós precisamos consagrar os nossos sentidos a Deus. Sabe? Que a gente possa, quando a gente amanhecer mesmo, orar. Que o meu coração guarde qualquer ferida que qualquer pessoa fizer sobre mim, que os meus olhos vejam melhor, que os meus ouvidos ouçam aquilo que o Senhor tem para me dizer, que a minha boca fale palavra de bênçãos. Porque de fato, a alma não vê com clareza, porque a alma vai baseada de acordo com o quê? Com os sentimentos. Não sei se a mãe vai falar um pouquinho hoje à noite sobre isso, mas ela tem uma canção muito forte nela, além da adoração, dessa questão de nos levar a entender de fato, na realidade, como o nosso corpo funciona, como nós somos. Gente, pensa se a gente vai de acordo com o que a gente sente. Que loucura! É ou não é verdade? Hoje tu gosta de uma coisa, amanhã tu não gosta. Calça assim, gente, eu achava super brega. Eu tenho todas agora assim. Porque a gente vai mudando. É ou não é verdade? Esse tênis é outra coisa. Nossa, eu ficava, esquisito, porque na minha cabeça estava aquele grossinho, né? O modelo grossinho que a Ju estava usando. Aí eu comecei a ver, a gente começa a gostar. Por quê? Os nossos sentimentos, de fato, eles mudam. Dependendo do que a gente recebe, dependendo de como a gente está. Se a gente está numa conversa difícil, é uma coisa. Se a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, a gente sente. Aí como é que a gente vai agir de acordo com o que a gente está sentindo, gente? Não é que os sentimentos são errados. Deus nos deu as emoções, certo? Deus criou todas as coisas, a alegria, a tristeza, a raiva. Deus criou isso sobre nós. Mas como nós agimos com esses sentimentos é que vai determinar. Por isso que a gente precisa discernir. Teve um momento que Jesus pisou com o pé da poeira e foi embora. Ele saiu pegando um chicote e derrubou tudo. E teve momentos que tinha uma mulher que tinha adulterado e pela lei de Moisés era para ser apedrejada. E o que foi que ele fez? Escreveu, provavelmente ali, algo que constrangeu aquelas pessoas, talvez os pecados delas ou pecados que acontecem, para dizer, todos nós merecíamos, ele não, nós, Jesus não, todos vocês, se fosse Jesus falando, mereciam talvez receber uma pedra dessa também, como essa mulher. Porque de fato a gente não pode ser guiado por aquilo que a gente sente, mas por aquilo que a gente é em Cristo. É o Espírito Santo em nós. E Ele está em nós, gente. Ele está dentro de você. Às vezes a gente fica muito, e essa situação, o que eu faço?
Não estou dizendo que a gente não tem que conversar. É muito importante a gente abrir o nosso coração, um discipulado bíblico de Deus mesmo. Mas a gente precisa olhar o nosso Senhor Jesus, o nosso Pai. Eu vou para esse emprego ou não? Eu faço isso ou não? Eu abro essa porta, eu fecho essa porta, isso está certo ou não? Ou às vezes a gente julga os outros, a gente constrói umas narrativas que faz tanto sentido. É ou não é verdade? Menina, aconteceu ontem no grupo do colégio aqui de um dos meus filhos. Está gravado, vai para ao vivo? Vai? Mas o pastor não vai assistir, melhor não? Não sei. Vou contar, porque estava público, na coisa escondida. Uma pessoa colocou lá um negócio no grupo, a outra foi e apagou. Aí a que foi apagada, um texto desse tamanho. Nossa, mas aqui a gente não pode ter liberdade? Qual é a regra do grupo? Porque se você é administrador e você deleta, então você determina qual a regra. Eu quero saber qual é o problema desse negócio que eu coloquei aqui, que era apenas para ela usar. Fez aquele, sabe aquele? Babá. Aí outra mulher coloca assim: poxa, me desculpa, que eu queria pagar para mim e acabou pagando para o grupo. Mas não faz a narrativa? Nossa, ela apagou minha mensagem. Aí a gente começa. E quantas vezes nós somos como essa mulher que saímos, julgamos. Porque a gente não está com discernimento espiritual. O que custa perguntar? Ô, querida, tem algum problema naquilo que eu coloquei? Aconteceu alguma coisa? Sabe? E assim a gente vai sendo levada a criar histórias na nossa mente, situações na nossa mente que impedem que a gente possa viver o novo tempo pela falta de discernimento espiritual. Como que você tem visto os desafios? Eu estou passando por esse desafio hoje, né? Falei para a mãe já várias vezes, eu não quero meu pai contra a mulher, não. Ai, meu Deus. Eu não posso ser egoísta. Se ele quiser outra pessoa, amém, Deus abençoe. Eu vou orar para que seja uma... Como é o nome? Vai ser enteada não, né? Como é? Madrasta, boadrasta, né? Já vou profetizar, boadrasta. A gente não pode querer controlar os outros e agir de acordo com o que as pessoas estão fazendo com falta de discernimento espiritual em nossos posicionamentos. Sabe? Porque enquanto a gente ficar tentando olhar com os olhos físicos, a gente nunca vai conseguir enxergar aquilo que o Espírito está querendo nos mostrar. O que o Espírito está querendo mostrar para você hoje. É isso que Ele vai fazer florescer na sua vida em nome de Jesus. Sexto, carregue as digitais de Deus em sua vida. Nós temos a marca de Cristo em nós. São as digitais, o toque dEle. Se você está aqui hoje é porque Jesus de alguma forma te tocou. Onde estão as digitais dele em você? Diz assim, no verso 12: eu revelei, salvei e anunciei. Isso é Deus falando. Revelei, salvei, anunciei. Eu, não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Deus tinha um toque especial sobre a sua vida. A gente não pode atribuir ao acaso o que é o sobrenatural de Deus. Não é o acaso, é o toque de Deus. Não é a vida, não são as circunstâncias. É a mão poderosa do Senhor nos sustentando. Esse mesmo versículo, na versão Almeida, diz assim: anunciei, realizei e fiz ouvir. Existe um processo de Deus aqui sobre nós, que Ele vem marcando as digitais dele. Que é, Ele anunciou, que são as promessas. A pastora Fabiane falou bastante sobre as promessas de Deus sobre a nossa vida. Ele sempre fala das suas promessas. Nós, enquanto igreja, família, estamos esse ano lendo o devocional As Promessas de Deus, porque de fato, Deus é tão gentil, gente, mas tão gentil, que Ele deixou a Bíblia para nós. Está em dúvida, está com o coração angustiado, é a Bíblia, porque ali é promessa de Deus. Existem aqueles vídeos que mostram quem lê a Bíblia diminui o estresse, diminui a ansiedade. Não tem esses vídeos que mostram na internet? E muitas vezes a gente não dá importância, porque além da ciência comprovar, nós podemos experimentar as promessas de Deus sobre nós. Então Ele anunciou com as promessas. Ele fala, realizei. Ele sempre cumpre.
e são vistas. É o momento que a gente entra. Onde que a gente está discernindo ou não? Onde que a gente está vendo ou não as promessas de Deus se cumprindo sobre as nossas vidas? Essa busca pela presença do Senhor, a consagração que vai nos levar a viver o sobrenatural dele, florescendo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? 7º, creia que Deus não mudou as suas promessas. A gente já entendeu, beleza, Esther. Ele tem promessas, as mesmas, de uma forma individual para cada uma de nós. E ele é fiel para cumprir cada uma delas. Você tem história para contar de promessa de Deus que se cumpriu na sua vida? Você tem situações que você pode se lembrar que foi a mão de Deus, a promessa dele sobre mim. Diz o versículo 13: desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Agindo eu, quem pode desfazer? Sabe, queridas, Deus está escrevendo a sua história com as suas promessas. A sua história é escrita com as promessas de Deus. E a gente precisa, para poder receber dessas promessas e enxergar, parar de olhar para a haste que secou e olhar para as hastes novas que Ele está fazendo. Porque Deus também é bem-humorado, sabia? Ele gosta de trazer coisas novas sobre nós. Aquilo que Ele está fazendo com a outra, Ele não vai fazer com você, porque você é outra. E Ele não é um Deus limitado, Ele sempre tem coisas novas para fazer. A nossa vida é nossa e é Ele que vai nos guiando e nos levando para viver esse novo de Deus. Deus não muda promessas, mas as suas promessas mudam o nosso destino. Enquanto nós associarmos e caminharmos na promessa, isso sim vai mudar a nossa caminhada. Sabe, meninas, a palavra propósito significa derek, que é caminho percorrido. Às vezes a gente fica assim, ai, por que eu nasci? Sabe assim? Porque tem gente que fala com tanta convicção, eu nasci para isso. Aí a gente fica, ai, o que eu sou? Não sei o que, eu sou uma ameba. Né? Aí às vezes fica correndo atrás de situações porque a outra está vivendo. Mas o derek, que é propósito, é caminho percorrido. A gente só precisa seguir Jesus. Ele já percorreu. A gente só precisa seguir o caminho da cruz. A gente só precisa seguir o caminho que Ele já abriu até o coração de Deus Pai. Não tem mistério. Nós nascemos para adorar a Deus. Nós nascemos para servir as pessoas. Nós nascemos para levar a mensagem para as outras pessoas. E a gente não precisa ficar preso, sabe? Eu preciso ter alguma coisa. Não, gente. Jesus nos convida para ser o ministério da bacia e da toalha. Sabe, muitas vezes a gente esquece, perde o foco daquilo que tem no secreto. Aquilo que está sendo visto no mundo espiritual. Voltando, que é uma coisa que eu tenho vivido muito. Isso minha mãe, na morte dela, eu já sabia que minha mãe servia, ajudava. Ela sempre foi muito generosa, ela sempre gostava, sabe, de estar... Até um presente, ela comprava sempre que podia o melhor cartão, escrevia sempre coisas novas, todo ano. Ela tinha muita sede por servir as pessoas, amar as pessoas com o amor de Jesus. Mas eu fiquei chocada no velório dela, gente. Tanto de gente que estava. Minha mãe estava aposentada há 20 anos, não tinha pessoas do trabalho, do dia a dia dela, sabe? Não tinha um cargo, minha mãe não era uma pessoa famosa, nem nada, sabe? Mas no mundo espiritual ela era. Nada contra. A gente está aqui, a gente está falando de Jesus, mas é porque muitas vezes a gente coloca isso como objetivo de vida. Como se sucesso fosse casar, ter filho, ter X de salário, e ter tal profissão, e ter tanto, sabe? Não é sobre isso. É o quanto que nós estamos lavando os pés das pessoas. Isso é o que vai trazer impacto na nossa vida. Não só na terra, porque é tão gratificante servir. É tão gratificante amar as pessoas com o amor de Deus. E mais ainda é o que vai tocar a eternidade. Amém, queridas? As promessas do Senhor são as que estão cumprindo e nos levando para o nosso destino. E 8º e último. Tem como a gente se livrar de nós mesmos. Tem como a gente se livrar dos nossos pensamentos. Tem como a gente se livrar até do inimigo. Porque a Bíblia fala que era para a gente resistir. Da tentação a gente foge, tá, gente? Viu a tentação, não brinca, não tenta,
Sabe, não, deixa eu ver o meu termômetro, não. Da tentação a gente, foge. Mas do inimigo a gente resiste. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso libertador. Não é por nós, é pela presença dele em nós. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vocês, mandarei inimigos para a Babilônia e farei todos os babilônios descerem como fugitivos. Gente, isso no contexto da época que o povo de Israel estava passando. Foram 400 anos escravos. Penso tanto de geração que foi cativo na Babilônia. Olha a força de que Deus está dizendo aqui. Farei todos os babilônios descerem como fugitivos de uns navios de que se orgulhavam. Tipo assim, você não precisa ter medo, porque hoje Deus está colocando um ponto final, onde Ele quer agir, onde Ele quer nos sustentar. Amém? Só para fechar, eu queria ler o último versículo, que é o versículo 19, quando diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Muitas vezes não, né, gente? Mas eu creio que o Espírito Santo está fazendo agora com que talvez tampões que estavam nos nossos olhos ou no nosso ouvido estão caindo por terra agora. Porque o fazer coisa nova, talvez não vai ser tirar uma doença física. Talvez não vai ser, sabe, algo que você está pedindo? Porque Deus não faz exatamente aquilo que a gente quer, Ele faz aquilo que a gente precisa. Ele nos entrega a presença dEle sobre nós. Sabe? Continuando o versículo, até no deserto vou abrir um caminho e riacho nos ermos, porque Ele vai fazer surgir algo novo. Amém? Quando a gente pensa nessa perspectiva dos céus, voltando para minha mãe, ai meu Deus, estou precisando de cura, estou precisando falar muito sobre. Pensa numa mulher apaixonada pelos netos, era minha mãe. Vocês não têm ideia. Ela era longe, mas era uma avó muito presente. Ela morava em João Pessoa e eu lá em São José. Pensa numa mulher presente, sempre, ela, sabe, tome aí, leva os meninos para o cinema, porque era uma forma que ela queria de se fazer estar presente na vida dos meninos. E sempre que podia, quando ela não estava doente, ela sempre estava lá em casa, a gente sempre que podia ir para lá, porque ela tinha essa conexão. Às vezes eu ligava para ela, ela estava chorando de saudade deles. Gente, ela não está mais com saudade daquilo que ela mais amava de estar perto. Sabe por quê? A plenitude da presença. A plenitude da presença. E quantas vezes a gente fica na escassez e Jesus está ali do nosso lado, a gente fica, ai como eu estou sofrendo. Porque a gente quer encher o nosso coração com coisas dessa terra, meninas. Por mais que seja nobre, são coisas da terra.